Boa noite, galera. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite, vamos chegando aí. Vamos iniciar aí mais uma live. E hoje a gente vai falar também sobre um assunto aí muito interessante, né? Vamos falar aí como superar as principais barreiras que te impedem de alcançar a melhor versão. Então, como você pode superar as barreiras, né, que impedem você de ser uma pessoa melhor, de alcançar um nível ou melhor, o seu próximo nível, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí a gente vai organizar aqui direitinho para aparecer a transmissão para vocês em todas as plataformas, né? Essa parte técnica aqui, organizando direitinho. E aí a gente já começa a nossa live, tá bom, pessoal? Só um minutinho para a gente poder organizar tudo isso aqui e fazer uma live aí muito boa para vocês.
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Desculpa a demora. Vamos começar aí mais uma live hoje falando sobre um assunto aí, como eu disse para vocês, muito importante, né? Como superar as principais barreiras que te impedem de alcançar a melhor versão. E hoje a gente está aqui para compartilhar sobre isso, sobre algo que eu consegui fazer, né? Consegui aplicar na minha vida. Quero compartilhar com vocês isso e esse é o principal objetivo nosso aqui, né? A nossa vida, ela é composta aí de muitas coisas, né? A personalidade de cada um, a forma de ser, as habilidades de cada um, tudo aquilo que compõe uma pessoa, tudo aquilo que realmente faz que você seja único. E o fato é que aqui a gente não precisa comparar um com o outro, nós não precisamos buscar ser melhor do que o outro, não precisamos buscar ser melhor do que outra pessoa que está lá no Instagram, que está no Facebook, que estão nas redes sociais, né? Ou que aparentemente tem uma vida boa, mas aqui o fato é que a gente quer, na verdade, ser uma pessoa melhor do que nós fomos ontem, melhor do que aquilo que a gente era algum tempo atrás. Esse é o principal objetivo aqui, né? Da gente poder realmente conseguir alcançar isso, né? É conseguir a gente chegar num patamar que a gente perceba que realmente a gente tem evoluído, a gente esteja aos poucos melhorando a cada dia. Então, seja bem-vindo aí mais essa live, como superar as principais barreiras que te impedem de alcançar a sua melhor versão. O foco aqui que a gente vai ser para isso. A gente vai falar de pessoas que alcançaram isso. Nós vamos falar, se você ficar até o final, se você acompanhar a gente até o final dessa live, você vai perceber que como você pode, hoje mesmo, colocar isso em prática na sua vida para você já conseguir realmente alcançar uma nova etapa da sua vida, vamos dizer assim. Probleminha técnico aqui, pessoal. Pedi para vocês aguardarem novamente mais um pouquinho aí, tá? Pois bem, vamos retomar. Então vamos lá. Ser a sua melhor versão, o que isso vai exigir de você? É isso que a gente vai falar aqui, né? Vamos falar um pouco sobre isso, sobre as nossas experiências, né? Como a gente consegue evoluir a cada dia. E o que eu quero focar aqui, principalmente no início, é aquilo que te impede realmente de ser a sua melhor versão. Não sei se você já se perguntou isso. O fato é que as pessoas, geralmente, elas não se perguntam por que elas fazem determinadas coisas, por que elas vivem determinadas coisas, ou seja, por que a sua vida é assim, por que você faz as coisas que você faz. Então, da mesma forma, você pode se perguntar por que você não vive as coisas que você gostaria de viver, por que você percebe que a sua vida está meio que, às vezes, estagnada, você não consegue sair do lugar. Então, essas perguntas você não só pode, mas deve fazer com uma certa frequência. Será que eu estou caminhando, eu estou evoluindo, eu estou andando? Será que eu estou saindo do lugar? Então, se você consegue perceber isso na sua vida, se você está gradativamente em um processo de evolução, né? Num processo de melhoria contínua, realmente você está no caminho certo. O que a gente quer compartilhar aqui,
né? Principalmente duas coisas que te impedem de alcançar a sua melhor versão. Primeiro, são as barreiras. E essas barreiras aqui a gente pode dividir ou subdividir aqui em principalmente três partes, né? São os sentimentos, as emoções e os traumas. As barreiras é algo pessoal seu, aquilo que realmente te impede de você ir para um outro nível, alcançar um objetivo ou de realizar algumas coisas em sua vida. Então, a gente pode pegar, por exemplo, algumas pessoas que têm muita vergonha. A vergonha é algo que impede a pessoa de, por exemplo, aparecer em público, falar em público. Então, se a pessoa tem vergonha, ela fica limitada, assim como o medo, da mesma forma, a ansiedade, da mesma forma. Como a ansiedade tem limitado as pessoas. Conheço pessoas que dizem, tipo assim, eu não posso fazer isso porque eu vou ficar muito ansioso, eu vou ficar muito preocupada, e aí isso vai me gerar um problema, eu não consigo fazer isso, né? Eu até gostaria de fazer, mas não consigo fazer. Isso realmente é um problema, né? Outra questão que tá dentro das barreiras, né, que você vive, é o medo da opinião dos outros, né? Você fica preocupado o que a outra pessoa vai pensar de você. Eu conheço pessoas que falam assim, cara, e se eu voltar a fazer o que eu fazia antes? Se eu tiver um comportamento como eu tinha antes, que era um comportamento bom, aí eu fui para uma galera ou para um lugar e agora eu tenho vergonha de voltar para os velhos amigos, para pessoas que realmente me acolhiam, para pessoas que realmente gostavam de mim. Então isso é uma barreira, algo que trava a pessoa de sair de um ciclo que ela está, que vai ser prejudicial para ela, por medo, por ansiedade, por traumas, por sentimentos que prendem a pessoa. Então essas são as barreiras, né? Algumas barreiras que prendem a pessoa. Uma outra coisa é a inércia. É o fato de você estar parado diante da situação. Então, às vezes tem coisas acontecendo na sua vida, tem situações que você percebe que são coisas interessantes, coisas importantes, mas você simplesmente não faz nada em relação àquilo. Existem pessoas que ficam ali sentadas no sofá durante muito tempo e não percebem que eles estão deixando a vida passar, né? Isso é muito ruim, porque quando você não tem essa percepção que você está perdendo oportunidades, que você está perdendo momentos interessantes da sua vida, você deixa de fazer aquilo que você realmente nasceu para fazer. Então eu acredito que algumas pessoas, na verdade não algumas, todas as pessoas nasceram para fazer alguma coisa, todas as pessoas têm uma missão, têm um propósito. Eu tenho, você tem, todos que estão aqui assistindo ou não têm também uma missão, têm um propósito. E inclusive é muito importante você descobrir isso, né? Mas o fato é que a inércia te impede também de alcançar a sua melhor versão. Então eu falei aqui, as barreiras impedem, a inércia impede. A inércia é o quê? É você ficar parado, você não desenvolver o seu potencial, é você não perceber que você está simplesmente parado em relação às coisas que estão acontecendo em sua volta. E isso realmente é muito prejudicial para você, isso realmente te atrapalha muito e aí realmente isso vai impactar a sua vida negativamente. Então, por que, Mateus, por que alcançar a melhor versão? O que é isso? Às vezes eu escuto as pessoas falando sobre isso, cara, a minha melhor versão, não sei o quê. Então, o que é isso? Fala aí para mim. Por que eu devo alcançar essa melhor versão e por que isso é necessário? Vamos dizer assim, você gostaria de melhorar? Você gostaria de ter uma vida melhor? Você gostaria de ter uma qualidade de vida melhor? Não só questão financeira, não é isso. Mas quando eu falo aqui de uma vida abundante, eu falo de uma vida que é uma vida próspera, que ela não está relacionada a meramente questões financeiras. Uma pessoa que é rica, talvez ela não seja próspera, né?
Então, tem uma diferença muito grande. E aqui eu queria destacar 3 pontos. Por que alcançar a melhor versão? Primeiro, para a sua vida ter um significado, né? Então, quando você percebe que você está evoluindo, você está crescendo na sua vida, você percebe que você realmente tem um significado. Olha, Bill Gates, por exemplo, é um grande exemplo de uma pessoa que foi o homem mais rico do mundo. Hoje deve estar em segundo ou terceiro lugar do homem mais rico do mundo. Chegou um ponto que ele percebeu que o dinheiro não era mais necessário. Ele tinha 10, 20, 30, 100, 200, 1 bilhão, 2 bilhões, mais dinheiro. Chega num ponto que não faz diferença se você tem 10 milhões, 20 milhões ou 30 milhões, não faz mais diferença. O que vai fazer diferença é o sentido, o significado que a sua vida tem. Então Bill Gates identificou que ele precisava ajudar as pessoas e hoje ele tem centenas de projetos sociais. Da mesma forma eu digo para você, quando você alcança a sua melhor versão ou quando você está se esforçando para isso, você vai perceber que a sua vida não se resume a trabalhar, ir para um trabalho que você está insatisfeito, mas a sua vida tem um significado muito maior do que isso. O significado que você precisa dar para a sua vida, ele é muito maior do que simplesmente acordar, trabalhar, cuidar dos seus filhos, ou de fazer uma faculdade, de sair, passear, essas coisas são naturais, vão acontecendo, mas existe um sentido muito mais amplo. A segunda coisa é ter a vida que você poderia ter, a vida que você merece ter, né? Primeiro, a sua vida ter sentido, ter significado, ter um propósito. Segundo, é você ter exatamente aquilo que você merece ter. Então, se eu disser para você que a sua vida poderia ser diferente, que você poderia ter uma vida muito melhor, se você realmente se esforçasse para isso, você gostaria de ter essa vida? Você gostaria de alcançar os sonhos que você tem e trabalhar em cima disso para que realmente você seja uma pessoa melhor e, por consequência disso, você ter uma vida também muito melhor, você ter uma qualidade de vida muito melhor? Então, eu acredito que sim, né? Isso é uma visão que eu tenho, mas eu acredito que isso faz sentido para você também. Então, por que alcançar essa vida? Porque realmente o que espera você é muito maior, talvez, do que você pode ver hoje. Talvez você se limita muito, o seu campo de visão às vezes está muito limitado realmente daquilo que você pode ser. Às vezes alguém chegou para você e falou assim, olha, você vai trabalhar aqui e te ensina a trabalhar com aquilo, independente do lugar que seja. Você chega para trabalhar, você aprende a trabalhar. A partir dali, a sua vida é trabalho, casa, às vezes você sai, às vezes você não tem tempo, aí você é engolido pela rotina e realmente às vezes você nem tem tempo para parar para pensar se aquela vida realmente é uma vida boa, é uma vida que você está gostando de viver, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando você desenvolve a melhor versão que você pode ter, você não só cria um significado, um sentido para a sua vida, você não só começa a acessar uma vida abundante, uma vida que tem significado, tem sentido, que você consegue ter as coisas realmente que fazem sentido para você, que você gostaria de ter, que você gostaria de viver, com as pessoas que você gostaria que estivesse perto de você, né? E você também passa a ser uma pessoa muito mais realizada. Quando eu digo de realização, eu digo uma realização em todas as áreas da sua vida. Uma realização profissional, principalmente. Aí. A gente está falando aqui muito da questão profissional e eu acredito muito nisso. Você precisa ser uma pessoa realizada profissionalmente. Você precisa ser uma pessoa que entenda que você pode sim trabalhar num lugar onde você é valorizado, onde as pessoas te valorizam, ou você pode criar situações também para trabalhar com aquilo que você gosta. Então isso é muito importante, pessoal, é muito válido. E eu queria citar aqui, né? 2 pessoas, né?
duas pessoas que passaram por isso, que passaram por situações como essa que eu falei aqui para vocês. E conseguiram alcançar a sua melhor versão. E que estão gradativamente todos os dias lutando para alcançar isso. Então, a primeira pessoa que eu quero citar aqui é o Rick Chester. Talvez você conheça a história daquele cara que vendia água no Rio de Janeiro. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do Rick Chester. O Rick Chester é um cara que vendia água, mas ele tinha suas convicções. Ele valorizava os livros, ele valorizava os ensinamentos do pai dele, da mãe dele. Ele sabia que, num determinado momento da vida dele, ele não sabia quando, mas ele sabia que todos os dias trabalhando, acreditando, se esforçando para desenvolver, para alcançar a vida que ele poderia ter. Então, realmente, chega no dia que ele acessa a vida que realmente estava reservada para ele. Mas ele perseverou através do esforço, dedicação. Ele foi lá e conseguiu acessar a melhor versão dele. E essa melhor versão dele está sendo desenvolvida todos os dias, gradativamente. É um processo. Mas algumas pessoas simplesmente desistem de viver esse processo e algumas pessoas simplesmente decidem parar de fazer aquela atividade, aquele hábito. Ela para de desenvolver aqueles hábitos saudáveis, começa a desenvolver hábitos destrutivos que vão matar a pessoa aos poucos, né? E aí você começa a fazer o quê? A ignorar o fato que a sua vida é ruim. Simplesmente isso. Você começa a ignorar que você realmente não está vivendo a vida que você poderia ter. Você não está se esforçando para dar o seu melhor. Você simplesmente cede e aceita viver uma vida medíocre. Medíocre quer dizer que você vive uma vida mediana, uma vida dentro da média, uma vida que realmente não tem um sentido mais profundo, né? Mas simplesmente está vivendo por viver. E algumas pessoas eu posso dizer que talvez esteja sobrevivendo. Algumas pessoas que elas até desistiram de viver, elas decidiram agora só sobreviver, né? E uma outra pessoa que eu queria citar é uma pessoa que talvez não seja tão conhecida assim, é a Duda Guerra. A Duda Guerra, ela deu uma palestra no TED falando qual que foi a experiência dela e como que ela alcançou a melhor versão na vida dela. Ela conta que ela tinha os cabelos cacheados e que ela via pessoas que tinham cabelo liso. Ela estudava numa escola onde as pessoas tinham um cabelo liso. Ela ia na farmácia comprar produtos, só achava produtos para pessoas com cabelo liso. E ela começou a pensar que a vida dela era ruim, que as pessoas que tinham cabelo cacheado eram pessoas feias, ou pessoas que não deveriam estar ali, por exemplo, na escola que ela estudava, né? Que talvez eram pessoas que tinham uma condição melhor e tal, que tinham cabelo liso. E, na verdade, não tem nada a ver. E ela cita que ela queria ser diferente. Ela queria ser como a garota lá da novela, ela queria ser como uma colega que tinha um cabelo liso e tal. E aí eu faço essa pergunta para você. A sua melhor versão, que dia que você vai alcançar a sua melhor versão? Você vai alcançar quando você começar a olhar para a sua vida. Então, essa Duda Guerra, ela queria, na verdade, ter o cabelo liso, mas ela não sabia, na verdade, o que ela queria. Ela queria ser aceita. Ela queria ser aceita, né? E muitas vezes nós fazemos coisas porque nós queremos ser aceitos. Nós queremos ser aceitos no meio que a gente vive, né? Nós queremos ser aceitos na faculdade, na escola, na igreja, no teatro, com os amigos, na roda de amigos, né? Então a gente faz coisas e tenta estar sempre enquadrando ali para que a gente seja aceito, né? E na verdade você precisa ser você, né? Você só consegue alcançar outros níveis na sua vida quando você entende que você precisa ser você.
Então você já olhou para a vida de outra pessoa? Você já quis ser outra pessoa? Às vezes você chega num ponto da sua vida e fala, cara, minha vida é tão ruim, eu queria ter uma vida igual o fulano de tal. Fulano de tal tem a vida muito boa, sabe? Queria ter assim essa vontade de viver, eu queria comunicar como ele, eu queria ser como ele, eu queria ter o cabelo como ela, eu queria ter a pele daquela forma e tal. E você começa a olhar para a vida dos outros e isso realmente é muito prejudicial para você. A Duda queria ter o cabelo liso. Então, muitas pessoas hoje que têm o cabelo cacheado gostariam realmente de ter o cabelo liso. Só que a Duda conta que num determinado momento ela cortou o cabelo e falou assim, eu quero ter o cabelo igual aquela mulher da novela. Ela cortou o cabelo, ela fez uma chapinha no cabelo e tal e foi para casa. Só que na semana que vem, quando ela chegou na escola, a chapinha já tinha saído, o cabelo estava curto, o cabelo subiu e ela sofreu um bullying muito pesado. Então ela foi para o Instagram, para as redes sociais e começou a compartilhar aquilo que ela vivia. Muitas pessoas se identificaram com ela, muitas pessoas que tinham cabelo cacheado se identificaram com ela. E ela começou um movimento de mulheres com cabelos cacheados para que elas pudessem se aceitar da forma que elas eram e começarem realmente a alcançarem a sua melhor versão. A melhor versão, ela parte da sua aceitação, daquilo que você é. Você é uma pessoa muito importante, você é uma pessoa que Deus te criou, a imagem e semelhança dele. Você é uma pessoa importante, não somente para Deus, mas para pessoas que realmente te valorizam, que estão aí do seu lado, pessoas que realmente contam com você. Você tem muito valor. Agora, se algumas pessoas não dão o valor que você tem, talvez você não deveria nem andar com essas pessoas. Tá bom? Então, pessoal, qual que é o propósito, né? Matheus, por que você está fazendo esse conteúdo? Por que você está fazendo essas lives? E por que você está compartilhando tudo isso aqui com a gente, né? Meu objetivo aqui é realmente ajudar você a construir uma mentalidade de abundância para que você seja capaz de dobrar o seu salário fazendo o que você ama, né? Então, o fato da gente estar querendo ensinar você ou querendo estimular você a acessar a sua melhor versão, a chegar na sua melhor versão, é realmente para que você tenha uma vida abundante. Tem uma vida onde você pode olhar para a sua vida e falar assim, cara, eu sou feliz, eu sou realizado, eu sou satisfeito, a minha vida é boa, eu tenho uma boa qualidade de vida, eu gosto do meu trabalho, eu gosto da minha vida, eu gosto das pessoas que eu me relaciono, eu sou uma pessoa que eu tenho prazer de viver. E eu sou uma pessoa que, além disso, consigo gerar riqueza com as minhas próprias mãos. Então é isso que eu quero te ensinar aqui. Tá, mas vamos continuar aí. Então, qual que é a reação das pessoas muitas vezes quando você fala com ela, né? E você chega para ela e fala assim, cara, por que você não desenvolve ou por que você não gostaria? Por que você realmente não consegue acessar a sua melhor versão? Por que você não começa a desenvolver para ser uma pessoa melhor, para acessar a sua MV, a sua melhor versão? Então, desculpa. Então aí, pessoal, por que algumas pessoas você pode falar assim, cara, e esse negócio de melhor versão, isso é para você, né? Realmente, você já pensou sobre esse assunto? Você já pensou em ser uma pessoa melhor? Você já pensou em sua vida? Você já pensou a pessoa que você poderia ser? Eu cheguei hoje e fiz essa pergunta para minha esposa, olha, você já pensou a vida que você gostaria de ter? Pensa nisso com detalhes, com muitos detalhes. E a sua melhor versão é sobre isso. É sobre a vida que você gostaria de ter, a vida que você sente prazer, a vida que você se sente satisfeito em viver essa vida. Mas principalmente a melhor versão é você ser feliz com a vida de hoje que você tem, mas sempre tentando evoluir, sempre tentando melhorar, sempre estar no processo evolutivo, né, de construção diária. Mas assim, você já fez essa pergunta para uma pessoa? Ou você já pensou sobre isso? E qual que seriam as possíveis respostas, né? Às vezes você fala assim,
cara, isso aí não é pra mim, né? Isso aí é besteira. Poxa, é melhor versão. O que que é isso, né? Na verdade, ah, isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa que é pra mim, não serve pra mim, né? Algumas pessoas podem dizer isso, que isso é besteira, isso é aquilo, né? Mas, na verdade, pessoal, a gente precisa olhar para a vida da gente, nós precisamos fazer isso, né? Nós precisamos parar de escutar o tempo todo a opinião dos outros sobre aquilo que nós devíamos viver. Agora chegou um tempo onde a gente pode olhar para a nossa vida e falar assim, cara, o que é bom para mim? Qual que é a vida que eu quero viver? E por que que eu decidi me desenvolver a cada dia para me alcançar essa vida? Né? Então a sua vida precisa ter sentido, precisa ter um significado, mas você só consegue fazer tudo isso quando você começa a olhar para você. Né? E aí chega um ponto talvez que a pessoa, quando não olha para ela, quando a pessoa ignora o fato que ela existe, que ela tem uma vida, que inclusive algumas pessoas dependem dela, então ela cede, né? A pessoa cede e ela começa a desenvolver talvez a pior versão dela, né? A pior versão de uma pessoa é o quê? A pior versão é fazer o que os outros mandam um tempo inteiro sem ter um pensamento crítico sobre aquilo. Às vezes você está num trabalho onde você só faz coisa que você não gosta. Isso tem te prejudicado talvez de uma forma muito grande, mas você está preso ali a um salário mínimo, a 2 salários mínimos, a 3 salários mínimos que realmente ditam a sua vida. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa com você, você se sente mal no ambiente de trabalho, mas você simplesmente absorve aquilo, você entende que aquilo que é a vida que você merece e na verdade não é a vida que você merece. A vida que você merece é a vida abundante, uma vida onde você se sente feliz, uma vida realizada, uma vida onde todas as áreas elas estão em equilíbrio. É uma vida sadia, né? Então, uma outra coisa que faz você chegar talvez na sua pior versão, além de escutar os outros sem um filtro, sem um pensamento crítico, é você viver numa bolha e agora fazer exatamente o contrário. É você não querer escutar ninguém. É você viver no seu mundo fechado, onde todas as coisas estão acontecendo, você não escuta a opinião dos outros, você não escuta conselhos, às vezes a pessoa fala coisas que realmente você precisa melhorar, coisas que realmente estão te prejudicando, pessoas que estão de fora conseguem ver que você precisa sofrer algumas mudanças, só que você não aceita aquilo ou você não quer escutar, porque se você escutar, se você pedir um conselho, se você aceitar o conselho, você vai ter que tomar uma decisão em relação àquilo. E aí as pessoas não querem tomar essas decisões, elas não querem sair do lugar e aí elas ficam paradas e não vai para o próximo nível. Aqui a gente está falando da melhor versão e a melhor versão, gente, é como se fosse uma escada, né? São degraus, onde aos poucos você vai perceber que você está tendo uma evolução. Você está saindo de um ponto A indo até um ponto B, porque você conseguiu passar por algumas etapas importantes da sua vida e essas etapas são cruciais para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida abundante que você merece ter, tá? E mais uma vez eu digo para vocês, por que eu estou fazendo esse conteúdo? Porque eu acredito, né? Assim como eu fui capaz de desenvolver essa mentalidade de abundância que me permite hoje ver o mundo de uma forma diferente, é isso que eu quero para você. Eu quero compartilhar isso com você para que você seja uma pessoa satisfeita em todas as áreas da sua vida, não só em uma área isolada. Algumas pessoas, é incrível como as pessoas elas começam a pegar uma área da vida, isolar aquilo e desenvolver só aquilo e talvez não seja suficiente para ter uma vida abundante. Às vezes você só tem um relacionamento conjugal bom, mas
a sua vida profissional está ruim, a sua vida espiritual está ruim, outras áreas da sua vida elas estão em total desequilíbrio, né? Mas quando você começa a desenvolver uma mentalidade que realmente vai te levar para um nível onde você tem uma visão geral de tudo que está acontecendo na sua vida, você se coloca no lugar de onde a pessoa mais importante é você mesma, né? Então você começa a se valorizar, você começa a se desenvolver, tá? Então, pessoal, desenvolver, o que eu preciso desenvolver, né? Desenvolver meus talentos é uma coisa importante para mim alcançar meu próximo nível. Então, assim, algumas pessoas falam assim, cara, como que eu faço para me desenvolver meus talentos e qual que é a relação que isso tem com a minha MV, com a minha melhor versão, né? Então, qual que é a relação do fato de eu desenvolver meus talentos, desenvolver as minhas habilidades, com alcançar gradativamente a minha melhor versão? É muito importante que você faça isso, desenvolva os seus talentos, desenvolva as suas habilidades e a partir daí você vai se tornar cada vez uma pessoa mais especializada, cada vez uma pessoa mais apta a fazer uma determinada atividade, fazer uma determinada função, fazer uma coisa que realmente você sabe fazer. Então, eu vou passar aqui para uma coisa que vai ser muito importante dessa live. É como que você pode começar hoje a acessar a sua melhor versão. Eu vou falar sobre isso agora. Já estou indo passar para isso. Mas o que eu queria compartilhar com você é o seguinte. É muito importante você desenvolver os seus talentos, porque isso faz parte de um conjunto que vai te permitir acessar a sua melhor versão, né? Mas não é só desenvolver o seu talento que vai te permitir isso. Isso é apenas um degrau, tá? Mas vamos lá. Como acessar a minha melhor versão? Como que eu faço isso? Eu quero te dar aqui 4 dicas. Eu quero te dar 4 dicas que como que você faz para a partir de hoje começar a acessar a sua melhor versão. Então, primeira coisa, identifique e elimine as barreiras, né? As barreiras e obstáculos. Para acessar a sua melhor versão, você realmente precisa olhar para a sua vida, como foi falado aqui, e perceber que você tem obstáculos, você precisa ter essa consciência, você tem barreiras, coisas que te impedem, né? Então você pode pensar aqui numa corrida com obstáculos. Você está correndo, vai ter um obstáculo na sua frente e você precisa superar aquele obstáculo. Aquele obstáculo, a gente falou que são traumas, são medos, são sentimentos ruins em relação a alguma coisa, coisas que te impedem de alcançar a sua melhor versão e talvez até umas coisas mais pontuais que você sabe que você precisa corrigir para realmente alcançar isso. Então, quando eu digo aqui que é fundamental para você olhar para a sua vida, identificar o que te atrapalha, realmente, pessoal, isso vai fazer total diferença. Você olha para você. Agora eu vou te dar um exemplo mais prático, né? Às vezes você é uma pessoa que gostaria de tocar violão, gostaria de tocar o piano, você até tem uma certa aptidão para aquilo, você tem habilidade, você consegue aprender muito sozinho ou com a ajuda do YouTube, com tutorial. Mas quando você vai fazer isso numa atividade em público, você se sente limitado pelo fato do que as pessoas vão pensar, de como você deve comportar, o medo, a ansiedade, coisas que te impedem de evoluir. Então, se você somente talvez comece a desenvolver a parte técnica, a parte prática que você vai praticar, mas na hora de você tocar, sei lá, em um determinado evento, você não consegue, quer dizer que você tem uma limitação, você tem um obstáculo, você precisa vencer isso. Uma outra coisa é eliminar pessoas tóxicas da sua vida que te impedem de crescer. Algumas pessoas, elas estão na nossa vida e que elas nos atrapalham. Essas pessoas precisam ser eliminadas da nossa vida. São pessoas que impedem da gente de subir os degraus.
Parece que é uma pessoa que está segurando o seu pé, que te impede de você caminhar. Então, esse tipo de pessoa você precisa deixar para trás. Inclusive, essas pessoas podem ser pessoas muito próximas. Pode ser um tio, pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um amigo, pode ser um colega, pode ser um sócio, um colega de trabalho, qualquer pessoa, né? O fato é que quando você faz uma análise da sua vida, você precisa avaliar também quem são as pessoas que estão te acompanhando, qual que é o seu time, qual que é a pessoa que você está convidando para jogar junto com você, para viver, fazer parte da sua vida. E essa pessoa, se for uma pessoa tóxica, uma pessoa que vai poluir a sua vida, que vai trazer desgraça para a sua vida, você precisa se livrar dessa pessoa. Porque algumas pessoas, é o seguinte, pessoal, se a pessoa realmente ela não tem um propósito de te ajudar, se ela não tem o objetivo de somar, de estar junto com você, ela vai fazer exatamente o contrário. Ao invés de somar, ela vai subtrair. Ela vai ser um peso, ela vai ser uma carga, ela vai ser uma coisa que realmente vai pesar e que você não vai conseguir avançar com essa pessoa perto de você, próximo de você, com essa pessoa te incomodando, né? E isso foi uma coisa que aconteceu comigo e que eu consegui perceber há mais de 10 anos atrás na minha vida, por exemplo. Eu tenho um grande exemplo disso e que foi algo que marcou a minha vida de uma forma muito grande. Foi um determinado momento onde eu percebi que o meu próprio pai era uma pessoa tóxica e que me incomodava o fato dele não querer o meu bem. Então, como eu penso, né? Eu penso que se a pessoa não quer o seu bem, talvez ela não queira o seu mal, assim, diretamente falando, mas se ela não te ajuda, ela te atrapalha. Se você tem um amigo, qualquer pessoa que ela não está somando com você, que ela não acredita em você, que ela não te põe para frente, que ela não sonha junto com você, cara, então essa pessoa simplesmente não faz sentido você ter um relacionamento íntimo com essa pessoa, um relacionamento próximo com essa pessoa, né? Então hoje é dessa forma. Hoje com meu pai, eu converso com ele, se for o caso, de cumprimentar, de precisar da minha ajuda. Então, da mesma forma que eu ajudo qualquer outra pessoa que precisar. Mas você pode escolher as pessoas que vão andar com você, você pode escolher as pessoas que vão estar mais próximas de você, porque esse grupo de pessoas que está próximas de você são as pessoas que mais influenciam a sua vida. Então você pode reunir pessoas e você pode olhar para as pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas mais próximas, avalia cada uma dessas pessoas e pensa como que essas pessoas estão contribuindo para o seu crescimento para que você consiga realmente alcançar o seu próximo nível. Algumas pessoas, infelizmente, precisam ser eliminadas desse grupo, porque são pessoas que às vezes elas querem somente sugar de você. Elas só quer tirar daquilo que você tem, daquilo que você quer construir. Elas não querem somar, não querem acrescentar. Isso atrapalha muita gente e atrapalha você acessar alguns outros degraus que são importantes para a sua própria evolução. Eu percebo que essas decisões que eu tomei há alguns anos atrás, hoje, fazem muita diferença na minha vida. Só que hoje eu consigo perceber isso de uma forma mais clara e eu quero compartilhar isso com você, tá? Então, uma outra dica, né? Então eu falei aqui, se livrar das barreiras, dos obstáculos, sentimentos, coisas que te atrapalham, traumas. Como que eu faço para começar a ter uma vida onde eu posso olhar para mim mesmo, que eu sinto uma pessoa em paz, né? Uma pessoa onde eu não deixo que esses sentimentos me atrapalhem, mas eu consigo ter um desenvolvimento emocional, eu consigo dominar as minhas emoções, eu consigo ter um domínio próprio, eu consigo comportar de uma forma que eu quero comportar em determinadas situações, eu consigo controlar o meu corpo, consigo controlar as minhas emoções. Realmente isso vai fazer diferença na sua vida e vai te permitir evoluir nesse ponto aqui que a gente está conversando, esse bate-papo nosso aqui.
Beleza? Pessoal, se você tá gostando dessa live, deixa o seu comentário aí, é muito importante pra gente. Deixa o seu like, fala aí, né, a sua opinião sobre esse assunto. Fala um pouco e a gente vai responder todos os comentários que você deixar aí, tá bom? Então eu falei aqui, eliminar as barreiras, eliminar as pessoas tóxicas da sua vida. Infelizmente, pode ser quem for, você precisa entender quando a pessoa quer te prejudicar ou quando a pessoa quer te ajudar. Se a pessoa quer somar com você, ótimo. Reúna pessoas que vão realmente somar. Por quê? Porque você é influenciado por todas essas pessoas. Geralmente você é influenciado pelas 5 pessoas mais próximas de você, mas você também é influenciado pelas outras. Agora, essas 5 pessoas mais próximas, elas exercem uma influência muito maior na sua vida. Se você tem uma pessoa próxima a você e que ela está te influenciando negativamente a fazer coisas erradas, a ter um comportamento errado, infelizmente, essa pessoa, o fato dessa pessoa estar te prejudicando, ela não merece fazer parte da sua vida. Então, uma coisa que vai fazer você evoluir para um outro nível, que você começa a aplicar hoje, eu já falei 2 pontos aqui, vou falar aqui o terceiro. Liste o que você faz de melhor. O que você faz melhor do que a média das pessoas que você conhece. Então, você começa a listar. Pode fazer uma lista mesmo. Cara, eu acho que eu faço melhor, eu sou melhor em trabalhos manuais. Eu tenho uma facilidade de fazer trabalhos manuais. Não, eu tenho uma facilidade de cozinhar melhor. Eu gosto de fazer isso. Não, eu tenho uma facilidade com esportes. Eu gosto de esportes e tal. Não, eu gosto de matemática. Eu sou muito bom em matemática. Eu gosto de redação, eu gosto de português. Ah, não, eu sou muito bom em comunicar. Eu comunico muito bem, eu falo bem com as pessoas. Eu sei fazer isso. Então, olha, o que você é bom? Gente, guarda isso que eu vou falar com você. Se você identificar aquilo que você é bom, se você, não vou dizer perder tempo, não. Se você investir tempo em você mesmo, começar a listar aquilo que você é bom, aquilo que você faz melhor que as outras pessoas, e você começa a desenvolver isso, você vai andar um outro degrau, né? Então são degraus onde você vai evoluindo gradativamente, você vai percebendo que tudo isso vai fazer que você chegue num lugar que você nunca imaginou que você poderia chegar. Vai fazer que você tenha uma evolução de tal forma que você nunca imaginou que realmente você poderia viver aquilo. E aí realmente você começa a gradativamente, como eu disse, é um processo, mas você começa a acessar a sua melhor versão. Sem pessoas perto de você que te atrapalham, você se conhecendo mais, tendo um autoconhecimento seu, o que motiva as suas ações, o que motiva os seus pensamentos, o seu domínio próprio, a sua inteligência emocional, né? É uma coisa muito importante. Onde você consegue estar em um ambiente onde você começa a tirar os obstáculos. Você começa a tirar aquilo que te atrapalha. Você começa a identificar e remover coisas que te impedem de crescer e de evoluir. Tá. E aqui, pra gente finalizar, pessoal, se esforce o máximo para desenvolver as suas habilidades. Como eu disse aqui, nosso objetivo é fazer que você alcance uma vida abundante, uma vida que você goste de viver. E que você seja capaz de dobrar o seu salário fazendo o que você ama. Então, o que eu quero falar aqui com você é uma coisa muito séria. É o quê? O fato de você desenvolver as suas habilidades realmente vai te levar para um outro nível, não só da sua vida em si, mas financeiro. Então, a gente fala sobre isso. Ontem a gente fez uma live. A gente fez uma live recentemente, né, onde a gente falou sobre um assunto também muito importante, mas o fato da gente desenvolver habilidade, que é algo que eu tenho falado nas últimas lives que eu tenho feito, é que realmente você consegue chegar em um outro patamar na sua vida, porque você começa a fazer aquilo que você nasceu para fazer.
Então cada pessoa, não que você não possa fazer outras coisas, às vezes você tem uma aptidão para uma coisa e vai fazer uma profissão totalmente diferente, acaba gostando. Ótimo, se você gostou, se você teve essa capacidade de se adaptar, isso é muito bom. Mas eu quero dizer para você que você pode ter um resultado muito maior, você pode alcançar coisas muito maiores na sua vida quando você identifica aquilo que você é bom e quando você desenvolve isso ao máximo, desenvolve ao máximo as suas habilidades. O que é desenvolver ao máximo as suas habilidades? Desenvolver ao máximo a sua habilidade é o seguinte, pessoal. Se você gosta de trabalho manual, então sim, eu gosto de artesanato. Então, dentro do artesanato, quais são... Aí você começa a ver quais são as minhas possibilidades. Ah, eu gosto disso, gosto disso, gosto disso, gosto disso. Ah, eu gosto, por exemplo, de trabalhar com porcelana, eu gosto de trabalhar com madeira. Com qual material que você gosta de trabalhar? Com pano. Ah, eu gosto de trabalhar com pano, eu gosto de trabalhar com balão, eu gosto de trabalhar, sei lá, com coisas diferentes aí. Então você vai entendendo, você vai aprofundando cada vez mais naquilo que você gosta, vai aprofundando, vai aprofundando, vai aprofundando, até que você se torne um especialista naquilo. Talvez você não tenha um diploma, mas você é especialista, você sabe fazer aquilo a fundo, você conhece a técnica, você domina mais de uma técnica. Você gosta lá de fazer, por exemplo, bolo, confeitaria, você vai se especializar naquilo, cada vez ser uma pessoa melhor. E isso vai permitir sim você ganhar 2, 3, 4 vezes mais. Eu estou falando aqui, estou querendo ensinar você aqui, mostrar como você faz para ganhar 2 vezes mais do que você ganha hoje. Mas você pode sim ganhar muito mais do que isso. A partir do momento que você identifica as suas habilidades e desenvolve as suas habilidades. E é isso que eu quero ajudar você a fazer aqui. Tá, pessoal? Então, fazendo um resumo aí daquilo que a gente falou. Nós falamos aqui barreiras que impedem você ter uma vida que você poderia ter, coisas que te impedem, que você precisa eliminar. O porquê alcançar a melhor versão? Por que alcançar? Para você fazer a sua vida ter sentido, para você ter uma vida que você gostaria de ter, que você merece ter, e você ser uma pessoa mais realizada. Então, como que você começa a viver isso? Quando você começa a olhar para a sua vida. Você começa a perceber que você é importante. Você é a principal pessoa que você tem que tomar conta. A sua vida é muito mais complexa do que você imagina. Então, não perca tempo olhando para a vida dos outros. Comece a olhar para a sua vida. É isso que vai fazer diferença. Não queira ser igual a ninguém. Sabe por que você quer ser, às vezes, igual a outra pessoa? Porque você não percebeu ainda o potencial que você tem. Porque quando você perceber o potencial que você tem, você vai querer viver a sua vida, você vai querer desenvolver as suas habilidades, você vai querer ser a pessoa que você pode ser e não ficar olhando para a grama do outro que é mais verde, sempre é mais verde a grama do outro. E, na verdade, isso é uma mentira, é uma furada, tá? Então, saia daquilo que te atrapalha, saia, pessoal, aquilo que está fazendo talvez que você seja a sua pior versão. É escutando as pessoas de qualquer forma, é recebendo, acatando coisas para sua vida sem um filtro. Da mesma forma o contrário, não querendo receber nenhum tipo de orientação, não querer receber conselhos, isso também te prejudica muito. E uma outra coisa, você vai descer as escadas que você subiu quando você não definir ou quando você não identificar o seu propósito. Se você não tiver com esse propósito muito bem identificado, delineado da sua vida e não desenvolver um planejamento, quando você não desenvolver um estilo de vida que vai te permitir realmente a ter uma trajetória que vai te levar sempre para cima, que você vai crescer, que você vai subir. Então, se você não está subindo, você está descendo. Então, tome muito cuidado com isso. Então, a gente falou sobre tudo isso e falamos aqui sobre 4 coisas que vai te permitir hoje, você começar a praticar hoje, que vai fazer você alcançar a sua melhor versão. Então, eu espero muito, muito mesmo que essa live tenha feito sentido para você, tá? Que tenha sido uma live que tenha te ajudado
E realmente eu espero aí que você possa estar interagindo, compartilhando com a gente a sua opinião. Me fala aí o que você achou. Me diz aí qual foi a sua opinião sobre esse assunto. E eu espero que hoje mesmo você consiga começar a dar esses passos necessários para alcançar aí sua melhor versão, pessoal. Beleza? Então, na quinta-feira a gente tem mais uma live. Então acompanha a gente, esse conteúdo que eu quero compartilhar aqui com vocês. E também quero receber o seu feedback, né? Fala aí como que a gente tá indo, se você tá gostando do conteúdo, comente, compartilhe, isso é muito importante pra gente, beleza? Fica assim, fica com Deus, um grande abraço para você, que Deus abençoe, até mais.